Pessoal, vamos iniciar nossa aula de JavaScript. Então, o que o próprio nome diz é uma linguagem de script. Por ser uma linguagem de script, você tem algumas características. A principal característica é que uma linguagem de script adiciona funcionalidades a outra tecnologia. No nosso caso, o JavaScript ele vai adicionar o poder de programação ao HTML. Então, isso vai me proporcionar que eu crie efeitos de navegabilidade, validação de formulário, entre outras áreas. Por ser uma linguagem de script também, é uma linguagem onde o seu programa, o seu algoritmo fica aberto. Significa, o seu código JavaScript vai junto com o HTML. Então, qualquer pessoa pode ver o que você programou. Então, a linguagem de script, ela tem as suas limitações. Principalmente limitações de segurança. Por quê? Você não tem acesso a recursos na máquina do seu cliente. Você não pode gravar um arquivo, você não pode ler um arquivo, você não pode executar outro programa. Então, uma linguagem de script, no caso o JavaScript, ela está limitada aos recursos do navegador. Ele consegue somente modificar características do navegador ou a própria janela, por questões de segurança. O navegador em si, o Chrome, o Firefox, o Safari, o Edge, eles são o interpretador do script que você vai criar. Então, o HTML junto com o CSS, junto com o JavaScript, compõe a tecnologia client-side. O que significa isso? Aquilo que é executado no lado do navegador, no lado do cliente. Então, o navegador vai ser responsável por renderizar o HTML, aplicar o CSS e executar os scripts de JavaScript. Basicamente, tudo que for interação de interface, um menu, uma aba, um efeito visual, hoje em dia até animações, são utilizadas, são criadas com JavaScript. Apesar de ter esse nome Java, não está relacionado ao framework Java. Eles apareceram mais ou menos na mesma época, tem algumas coisas em comum, mas são totalmente independentes. Hoje o JavaScript ele é uma linguagem muito poderosa, muito popular, principalmente que ela deixou de ser uma linguagem só do lado do cliente para ser do lado do servidor. Angular, React, entre outras tecnologias do lado do servidor, utilizam JavaScript hoje em dia, principalmente utilizando servidor Node.js, entre outros servidores. Então, ela é utilizada para fazer validação de formulários, para interações locais com o cliente. Então, se eu for fazer algum processamento, alguma validação, algum efeito de menu, alguma coisa do lado do cliente que está relacionado com a interface, eu utilizo o JavaScript. Se eu precisar acessar um banco de dados, acessar e ler arquivos, acessar um sistema legado, ou ter a regra de negócio na minha empresa, isso eu vou ter lá do lado do servidor de aplicação. Então, no nosso caso, vamos ter ali o Apache com PHP. Então, eu vou executar, eu vou ter a regra de negócio, acesso ao banco de dados, com a linguagem dinâmica do lado do servidor. ASP.NET, Python, PHP, o que for. Hoje o JavaScript ele está utilizado por todas as tecnologias web. HTML, ASP.NET, JSP, PHP, Python, o que for.
utiliza JavaScript do lado do cliente. Tá? Algumas características aí do JavaScript que eu preciso tomar cuidado. É case sensitive, então diferencia letras maiúsculas de minúsculas e toda a linha termina com ponto e vírgula, exceto blocos de comando. Tá? E como que eu adiciono JavaScript aí no meu HTML? Eu vou adicionar a tag script language JavaScript e o /script em qualquer parte do meu arquivo HTML. Posso abrir mais de uma vez? Posso. Posso ter um arquivo separado? Também posso. Tá? Então, quando o navegador encontrar essa tag script, ele vai interpretar os comandos que estão aí internos. Tá? Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil para entender. Tá? Eu vou criar um novo arquivo. Vou salvar esse novo arquivo com a extensão HTML. Vamos criar a estrutura do nosso arquivo. Bem simples, tá? Aqui eu vou colocar um formulário. Não precisa pôr, não. Vamos pôr aqui, ó, o cabeçalho, vai. Vamos colocar aqui um formulário. Né? Vamos colocar alguns objetos de tela. Por exemplo, colocar uma caixa de texto. Put type text. Vou dar um ID para essa caixa de texto. Bem simples. Vou colocar uma segunda caixa de texto. Vou dar o ID N2. Vou colocar um botão. Aqui o value, pessoal, nesse botão é o texto que é apresentado no botão, tá? Vou dar uma linha aqui nesse botão aqui também. Vou colocar uma terceira caixa de texto. Vamos dar um ID para essa caixa de texto também. Então, eu criei um formulário. Nós temos 3 caixas de texto e temos um botão. Tá? Então, como eu falei para vocês, o JavaScript ele vai adicionar recursos de programação ao HTML. O HTML por si só é só uma linguagem de formatação de hipertexto. O JavaScript já é uma linguagem de programação. Então, permite que eu consiga fazer a coleta de dados, processe esses dados, exiba na tela. Então, por exemplo, eu quero fazer um cálculo. Eu não preciso usar o servidor de aplicação para fazer esse cálculo. Eu posso, se não for uma regra de negócio importante, ou se não depender de acesso a banco de dados, eu posso fazer isso local, na própria máquina do cliente. Eu preciso ter em mente o seguinte, eu tenho as limitações. As minhas limitações são
eu só tenho acesso e controle ao navegador. Então, eu posso abrir uma janela, posso abrir um pop-up, posso modificar a tela, posso fechar alguma configuração. Então, eu só fico limitado ao navegador. Tá? Então, vamos adicionar aqui ao fim, pessoal, a tag do JavaScript. Então, aqui, ó, script-lang JavaScript. Por que eu preciso colocar aqui, ó, JavaScript? Antigamente tinha outras opções, tá? Mas hoje em dia o JavaScript ele é regra, tá? Então, por exemplo, vou criar uma variável. Vou colocar aqui, ó, var, o nome da variável e um valor. Isto já é bem diferente do Java. Por quê? O Java ele é tipado. Eu preciso falar, olha, esta variável vai ser float. Aqui não. O valor que eu jogo para a variável é o valor que ele acaba assumindo. Tá? Então, o valor que eu jogo para a variável é como ele assume. Estou jogando um número decimal, ele vai assumir como float. Estou jogando um número inteiro, ele assume como inteiro. Estou jogando um booleano, uma string, a variável vai assumir aquele tipo. Tá? Posso também, por exemplo, associar a uma variável o resultado de uma operação aritmética. Por exemplo, vou pegar a variável A mais a variável B e vou dividir por 2. Então, o resultado dessa operação matemática será atribuído à variável R. Então, para criar a variável, var, o identificador da variável, e quando eu já associo o valor, ele já assume o tipo. Então, isso é mais fácil no JavaScript do que propriamente no Java. Como que eu exibo? Posso utilizar um comando chamado alert. Vou colocar aqui, ó, resultado da média é igual. E vou mostrar aqui, vou concatenar com esse símbolo de mais o conteúdo da variável R. Pessoal, nunca esquecer de fechar aqui o script, ó. Abre script e fecha o script. Se você esquece, ele gera erro. Tá? Ele nem executa o seu script. Notem que eu não preciso de nenhuma IDE de desenvolvimento especial, eu não tenho compilador, eu simplesmente vou escrevendo o código. Qual que é a desvantagem disso? Eu só vou conseguir testar no navegador, porque o navegador é o interpretador dessa linguagem de script. Então, eu vou visualizar aqui no Chrome, ó, resultado da média igual a 5.4725. O que acontece? O navegador vai lendo de cima para baixo, da esquerda para a direita. Quando ele encontra aquele código, ele já cria as variáveis, faz a operação aritmética e vai estar mostrando com o alert. Tá? Só depois ele está exibindo aqui o conteúdo final. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Depois ele mostra a tela. Tá? Por quê? Está jogado aqui. Tá? Não faz muito sentido eu ter um código de JavaScript jogado. O que é o ideal? O ideal, como eu estou trabalhando com interface, é criar eventos e esses eventos vão chamar ações. Essas ações, para eu conseguir chamar no JavaScript puro, o que eu faço? Eu vou encapsular esses comandos dentro de uma função, para que eu possa chamar uma função várias vezes. O objetivo de uma função é reutilizar. Então, como que eu crio uma função aqui, pessoal?
assim, ó, function, dou um nome para essa minha função, abro uma chave, vou ter todos esses comandos aqui dentro dessa chave, certo? E vou fechar a chave, tá? Então, esses comandos estão agora encapsulados na função média. Somente quando eu chamar a função média que ele vai executar esses comandos. Tá? Então, como que eu posso chamar uma função? Ou eu chamo ela direto aqui do JavaScript, por exemplo, ó, média, certo? Vou comentário aqui. Ou, que é o mais interessante, eu vou associar a um evento de um objeto HTML, por exemplo, o evento onClick, eu vou fazer a chamada da função média. Então, tudo que começa com on, pessoal, é um evento dos objetos do HTML. Eu tenho diversos eventos, onChange, onMouseOver, onMouseLeave, onClick, onDoubleClick. Eu tenho no HTML5 até eventos de touch, por exemplo. Tá? Então, de acordo com o evento que eu vou ter em um objeto HTML, eu vou chamar a função, por exemplo, a função média. Então, somente... Ah, desculpa, pessoal, eu pus no lugar errado aqui. Eu pus na caixa de texto. Não é na caixa de texto, né? É no botão. Funcionaria, mas aqui no nosso caso é no botão. Então, aqui, input type button, onClick, ele está chamando, o evento onClick está chamando a função média. Vamos testar, pessoal? Vou atualizar aqui, ó. Note que quando eu atualizei, ele não estourou o alert direto na minha cara. Ele só vai chamar aqueles comandos quando eu clicar no botão, o evento onClick vai chamar a função média. Então, como o objetivo de qualquer função é ser reutilizada, é encapsular um bloco de comando para ser reutilizado, eu posso clicar quantas vezes eu quiser. Dúvidas, pessoal? Não? Aqui, pessoal, esses números estão fixos, né? Não faz muito sentido eu ter um formulário aqui com entrada de campos e eu não fazer a leitura desses campos. Como eu faço a leitura, pessoal? Através do ID. Através do ID dos objetos, eu consigo acessar os valores e consigo atribuir valores. Além disso, eu consigo fazer toda a manipulação daquele objeto da tela. Então, aqui, por exemplo, pessoal, em vez de colocar 6.945, colocar assim, ó, N1.value. Pessoal, o N1 é aqui, ó. É o ID do meu objeto. Ele vai ler o valor digitado naquela caixa de texto. Aqui para o B, N2.value. Legal. E eu tenho uma terceira caixa de texto chamada res. Então, eu vou jogar o resultado nessa caixa de texto, ó. Res.value igual a R. Vou até comentar aqui o nosso alert.
Então, através do ID do objeto, eu consigo ler e eu consigo escrever e eu consigo manipular todos os objetos da tela. Por isso que o ID é tão importante. Tá? Que é através do ID que eu acesso os objetos no JavaScript. Vamos testar? Vou atualizar. Pessoal, 1, 2, 3, vai dar erro. Média de 5 e 6 é 28? É errado, né? O que aconteceu, pessoal? Tudo que vem da tela vem em formato texto. Então, o que ele fez? Ele concatenou 5 e 6, dividido por 2, 56 dividido por 2, 28. Ele não somou, ele concatenou. Então, apesar de eu não precisar fazer a tipagem das variáveis, eu consigo converter. Então, por exemplo, parse float. O que é esse parse float? Ele vai converter para um número decimal. Se fosse para o número inteiro, parse int. Tá? Tudo que vem da tela vem em formato texto. Para eu usar como número, eu preciso converter para número. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Vou atualizar, vamos de novo com os mesmos números. 5 e 6, 5,5. Agora sim. Então, notem que com o JavaScript eu tenho o poder de criar um algoritmo, de criar um programa e fazer a interação com os objetos de tela. Tá? Faço essa interação através do ID. Legal, até agora foi tudo maravilhoso. Mas quando dá erro? Né? Vamos forçar um erro? Pois esse parse f do parse float minúsculo, certo? Vou atualizar aqui. Vou pôr os números. Não está acontecendo nada. O que eu preciso fazer, pessoal, para depurar? F12. Geralmente, a maioria dos navegadores é F12. Tá? Eu acho que só o Safari, que não é F12, habilita de outro jeito. Vou esperar abrir aqui no navegador. Aqui, pessoal. Ele abre essa área de depuração. Notem que ele tem um xizinho vermelho aqui em cima, tá vendo? Tá bem pequenininho, mas dá para ver. Se eu clicar nesse xizinho vermelho, ele vai mostrar o erro, ó. Parse float com minúsculo is not defined, não está definido. Sim, arquivo teste.html, linha 19. Se eu clicar aqui, ele vai até me mostrar onde está errado. É possível, com o F12 aqui, com essa área de depuração, até pôr um breakpoint e fazer o debug, para você achar algum erro de lógica, alguma coisa assim. Então, o que eu faço? Antes de ficar quebrando a cabeça, ficar meia hora lá, professor, não sei o que está acontecendo, já aperta F12 e já vê se tem o xizinho vermelho. Já economiza muito tempo da sua vida. Então, eu vou atualizar ali, ó. Ah, o float aqui está com F minúsculo, vamos colocar maiúsculo. Vou atualizar. Olha aqui, pessoal, não tem mais o xizinho vermelho, né? Ó, aí consegue calcular. Nossa, eu tô... Tá? Pessoal, dúvidas?